Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Como havia prometido, essa seria uma aula bônus da disciplina de treinamento individualizado. Já deixo claro aqui que muita gente pode conhecer, o assunto que será tratado e pode achar que ele também não é uma ferramenta validada cientificamente. Óbvio, pensando num ambiente laboratorial, existem maneiras objetivas de se encontrar as variáveis, de se encontrar os valores, né, das variáveis que se deseja acompanhar durante o treinamento, mas para um acompanhamento do dia a dia do personal trainer, essa é uma ferramenta muito válida e de grande utilidade. A ferramenta que eu estou falando é justamente essa aqui. Percepção subjetiva de esforço. Só por ter essa palavra subjetivo, já vem uma conotação na maioria das pessoas, na cabeça da maioria das pessoas, né, de que seria, algo inventado, podemos dizer assim? Algo que não reflete realmente a verdade. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Quando então nós estamos falando de percepção subjetiva de esforço, é um autorrelato sobre o esforço exercido durante aquela atividade. Pode ser durante o exercício em si, como também a percepção de esforço em relação à sessão de treino como um todo, tá? Veremos que existem tabelas, existem, ferramentas de percepção de esforço subjetivo para cada um dos objetivos. Então, com isso, eu consigo avaliar, por exemplo, a o quanto eu estou pensando, o quanto eu estou levantando de peso, quanto de força eu estou expedindo para levantar esse peso, quanto de força eu estou fazendo para estudar, para pensar sobre aquela determinada coisa, ou o quanto eu estou me esforçando em velocidade ou também em frequência cardíaca, aqui só 2 exemplos, né, referentes ao treinamento aeróbio. E o que isso tudo aqui quer falar para gente? A gente já viu em disciplinas. Intensidade. Então, quando nós falamos de percepção subjetiva de esforço, nós estamos falando de percepção subjetiva de intensidade do treinamento. E, consequentemente, é a percepção de quanto, de trabalho nós estamos realizando, quanto de esforço eu estou realizando para executar determinado trabalho. Mas por que, né, então, que é importante eu saber a intensidade que a pessoa está treinando, a intensidade que ela está, eh, executando o exercício em determinado momento? Porque quando nós falamos de prescrição de treinamento, a intensidade é uma das variáveis que vai estar relacionada com os objetivos, com as respostas fisiológicas que aquele treinamento vai me proporcionar. Se nós pegarmos essa escala aqui do Colégio Americano de Medicina do Esporte e observarmos a recomendação dele, a maioria dos deixa eu só trocar um ponteirinho aqui, ó, por um raio laser. A maioria dos treinamentos e para diversos tipos de população que eles recomendam, que a intensidade do exercício fique aqui entre moderada a vigorosa, para que a resposta fisiológica e a adaptação a esse exercício seja benéfica para aquela população. Então eu preciso sim ter o controle da intensidade desse treinamento. Quais foram, os objetivos dessas escalas, do surgimento dessas escalas de percepção subjetiva de esforço, as famosas PSS? Elas têm um objetivo de traduzir, aqui traduzir entre muitas e muitas aspas, né, a percepção subjetiva
de esforço que essa pessoa está fazendo, então quão difícil ela está achando esse treinamento, em uma escala numérica, que pode ser, por exemplo, de 0 a 10. Quando a gente tratando de números, as coisas deixam de ser tão subjetivas e passam a ser objetivas. Só que para isso eu preciso de modelos matemáticos, de validações científicas e que tornem essa subjetividade em objetividade. Existem vários tipos, tá, de escalas subjetivas, de percepção subjetiva de esforço. A mais famosa é a escala de Borg, tem uma escala de Borg adaptada, que é a escala de CR10 de Borg, foi adaptada por ele mesmo, tá? Temos a escala de percepção subjetiva de esforço da seção de Foster, pensem nisso, da seção. Tem a escala Omni para treinamento resistido e uma versão dela, a escala Omni, para treinamento aeróbio, caminhada ou corrida. A primeira escala que eu mostro aqui para vocês, basicamente, creio eu que todo mundo conhece, é a escala de Borg, a famosa escala de Borg de 6 a 20. Observem que nessa escala nós temos uma escala numérica e descritores aqui verbais de como está o relato de percepção de esforço dessa pessoa correlacionando com o número. O que essa escala tem de esquisito? É uma palavra muito complicada de se usar num trabalho tão clássico, mas é questão numérica. Você chega no seu crush e fala: "Me dá uma nota de 6 a 20". Você não fala isso. Você fala: "Me dá uma nota de 0 a 10, 10/10", pensando mais ou menos dessa forma, só que não no crush. O próprio Borg, elaborou uma escala adaptada, agora essa sim, é uma escala CR de 0 a 10, então é CR10 de Borg. Então ela vem de 0, que corresponde a nada, nadinha, nada, nadinha de nada, até extremamente forte, quase no máximo. Os descritores, eles também são relacionados com a linguagem do país a qual a tabela está sendo usada, tá? Como foi feito lá nos Estados Unidos, essas linguagens, essas expressões são as que seriam mais comuns deles utilizarem. Se fosse no Brasil, aqui ia estar facinho, facinho, e aqui ia estar Jesus, Maria, José. Mas é só uma brincadeira, tá bom? Então esses descritores, eles também podem variar de acordo com o país onde a escala está sendo desenvolvida, ok? Então eu considero essa tabela um pouco mais de fácil utilização e de aprendizado do aluno, a gente chega lá. E essa outra tabela, por ter mais números, podemos dizer que ela é um pouco mais precisa, talvez, porque você consegue ter, ó, de 16, 15 e 16 é hard. Então existe um gapzinho a mais de relato numérico que corresponderia à mesma coisa aqui na palavra de ancoragem.